A defesa noticia que o juiz da 12ª Vara da Seção da Superintendência da Polícia Federal do Paraná acrescenta que o juiz da Vara de Execução Criminal de São Paulo determinou a implantação do paciente na penitenciária 2 de Tremembé, estado de São Paulo. O argumento da defesa é de que os atos decisórios indicados consubstanciam o agravamento do constrangimento que entende ilegalmente imposto ao paciente, bem como que a incapacidade estatal deveria ser resolvida em favor do restabelecimento da liberdade de expressão. Por essas razões, como Vossa Excelência vem de relatar, requer a defesa que o eminente ministro Gilmar Mendes, na condição de vistor e ad referendum do órgão colegiado, examine os seguintes 3 pedidos. Primeiro, conceda liminar até ulterior análise da turma julgadora para restabelecer a liberdade plena do paciente. Subsidiariamente, suspenda a eficácia da decisão proferida pelo juiz da 12ª Vara Criminal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo até final julgamento do presente habeas corpus, ou, em terceiro lugar, subsidiariamente ainda, assegura ao paciente o direito de permanecer em sala do Estado-Maior, observando-se ainda o disposto no artigo 103 da Lei de Execução Penal. Pelas razões que Vossa Excelência já me nudentou, entendi que poderia colocar-se dúvida em relação à atribuição da matéria, por esta razão, tal como o ministro Gilmar Mendes, repeti o tema para pela presidência desse Supremo Tribunal Federal, como, aliás, é de atribuição regimental, deliberasse quanto ao tema da relatoria e, a fim, por evidente, de prevenir divergência. Vossa Excelência, ao trazer a matéria no momento, define a relatoria como sendo deste ministro, nesse momento faz o relato, e em face dessa definição, senhor presidente, comunico... Pois não. A doutora Raquel Dodge falará pelo Ministério Público. Senhor ministro relator, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, o pedido feito na petição 8312 e trazido ao conhecimento deste plenário está diretamente conectado com o princípio constitucional que assegura a todos o cumprimento de pena perante um juiz natural, assim como ser julgado por um juiz natural. O juiz da execução da pena é o juiz natural, aquele que sentencia. Há uma definição na Lei da Execução Penal sobre esta autoridade. E está dito na Lei de Execução Penal, no artigo 66, inciso 6, que compete exatamente ao juiz da execução da pena zelar pelo cumprimento correto dessa pena, da pena que foi aplicado ao sentenciado, bem como fiscalizar a execução da pena com concurso do Ministério Público que atua nesta área de jurisdição. Entendo que a transferência, a remoção do preso de uma jurisdição para outra à revelia do sentenciado viola exatamente esse preceito constitucional e essas normas constantes da Lei da Execução Penal. E, por essa razão, opino aqui verbalmente pelo deferimento parcial do pedido no tocante aos itens 2 e 3 do pedido, que acaba de se referir o ilustre relator, no sentido de reformar a decisão de que é o segundo pedido, e manter o preso, o condenado, na sala do Estado-Maior, onde atualmente se encontra. Portanto, o parecer pelo provimento parcial do pedido. Agradeço a doutora Raquel Dodge. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, como eu dizia, e retomo, portanto, a manifestação que vinha de fazer antes da sustentação oral que vem de trazer em relação à eminente Procuradoria da República, em face da definição da relatoria de Vossa Excelência, peço venha a este plenário para comunicar que, tendo em vista que esse Tribunal Pleno se encontra em sessão
e que a matéria se revela de indiscutível urgência e que não haverá sessão da respectiva turma, a não ser na próxima semana, que eu estou trazendo e comunicando a este plenário, estou trazendo para referendo o deferimento, à luz do Poder Geral, de cautela, dos pedidos constantes da petição de número 2 e 3, acolhendo, portanto, o sentido da manifestação da senhora Procuradora-Geral da República, com a qual seja, para o fim de suspender a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo, até a apreciação final desta presente petição, 82112, e para assegurar ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado Maior, tal como se encontra nesse momento. Portanto, à luz do Poder Geral de cautela, e também considerando os fatos que estão noticiados nos autos, nesse momento, e à luz da urgência que a questão apresenta, eu estou deferindo liminar para conceder os pedidos 2 e 3 da defesa técnica do ex-presidente e, ao comunicar este plenário, submeto a referendo do colegiado. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Ministra Carmen Lúcia. De acordo, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, como a segunda turma não está reunida neste momento e só se reunirá na próxima terça-feira, e dada a urgência da matéria, eu ratifico a decisão do ministro Edson Fachin. Agradeço. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, lembrando que essa matéria está afeta à turma, mas considerando exatamente a urgência, acompanha integralmente o voto do relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, a legislação instrumental, ela implica, em última análise, liberdade. Saber o que pode ou não ocorrer, considerado certo procedimento, considerado certo processo. O que é que nós temos no caso? Nós temos um habeas corpus em tramitação no âmbito da segunda turma. E um habeas corpus que diz respeito ao objeto definido. Diz respeito à decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no caso, manteve de forma direta ou indireta a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Surgiu um fato novo. Indaga-se, diante desse fato novo, é possível abandonar-se a organicidade do direito, especialmente do direito instrumental, e queimar-se etapas? Qual é o ato que está sendo apreciado pelo Supremo, última instância do Judiciário? É um ato único da juíza da Vara das Execuções Penais no campo federal de Curitiba. Os atos de Sua Excelência não estão submetidos à jurisdição direta do Supremo. Os atos de Sua Excelência devem ser impugnados. Se assim entender a defesa, não for o próprio. Já ouvi, presidente, que o Supremo tudo pode. E tudo pode porque não há acima dele um órgão competente para apreciar as respectivas decisões. Mas esse fato, para mim, cobra, ao invés de adotar-se postura extremada, observância restrita ao arcabouço normativo em vigor. Não posso conceber que este tribunal endosse queima de etapas.
por melhor que seja o objetivo. E nós aprendemos desde cedo que em direito o meio justifica o fim, não um fim ao meio, sob pena de ter-se a Babel, critério de plantão. O que dá base ao Supremo para pronunciar-se a respeito da matéria constante da petição da defesa? Nada, absolutamente nada. Deveria a defesa ter recorrido ao órgão revisor da decisão do juízo de Curitiba, da vara das execuções penais. E é interessante, presidente, como ocorre o tratamento diferenciado. No âmbito da primeira turma, se pega qualquer gancho para não se admitir impetração, para não se ferir a matéria de fundo de habeas corpus. E, no entanto, diante desse contexto, diante de uma decisão de primeira instância, acolhe-se pleito de pronunciamento imediato do Supremo, menosprezando-se a organização judiciária, menosprezando-se a existência de um órgão revisor competente para apreciar merecimento de decisões do juízo, de decisões da primeira instância. Supremo não é revisor de decisões, de pronunciamentos, de juízos. Há um descompasso incrível entre o objeto da impetração que começou a ser julgada pela segunda turma e o pleito formalizado, que diz respeito a uma decisão, não sei se foi de ontem ou de hoje, quanto à transferência do réu Luiz Inácio Lula da Silva, transferência, repito, implementada pelo juiz das execuções penais federais de Curitiba para São Paulo. Não posso, presidente, abandonar, sob pena, como eu disse, de vingar o critério de plantão, a organicidade do direito, a instrumentalidade do direito, que para mim reflete segurança do sentido maior. Peço vênia para não referendar, por entender que não cabe ao Supremo pronunciar-se a respeito dessa matéria, mas sim ao Regional Federal da 4ª Região, a decisão proferida pelo relator. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Como voto o ministro Celso de Mello. Senhor presidente, é certo que habeas corpus impetrado contra a autoridade judiciária de primeira instância, seja ela federal ou estadual, compete ao respectivo tribunal em uma situação em que se impute ato de injusto constrangimento a um magistrado federal, a competência originária para processar e julgar a ação de habeas corpus pertencerá ao respectivo Tribunal Regional Federal. Numa situação como essa, caberia, como menciona o ministro Marco Aurélio, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região processar e julgar uma impetração de habeas corpus que fosse perante aquele órgão judiciário impetrado. Ocorre, no entanto, senhor presidente, que tramita perante a colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal o habeas corpus número 164.493 do Paraná, de que é relator o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Mas com objeto específico, esse habeas corpus não é polivalente, não permite que se pegue caronas nele. A situação de periclitação
do estado de liberdade de qualquer pessoa pode justificar numa situação como essa que nós estamos examinando, em que se divisa a existência, como mencionou o eminente ministro Alexandre de Moraes, em que se divisa a existência dos requisitos de cautelaridade, sem que isso signifique uma antecipação de qualquer pronunciamento final, mas o fato é que haveria, e eu coloco nesse tempo verbal o registro que ora faço, haveria uma conexão com a ação de habeas corpus 164-493 do Paraná. E esse é o elemento objetivo que justificaria, portanto, a impetração direta ao Supremo Tribunal Federal. Tanto que, no próprio incidente de transferência que foi instaurado perante o juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba, a partir de um pedido formulado pela Superintendência Regional da Polícia Federal na capital paranaense, pleiteou-se que ao menos se determinasse o sobrestamento do incidente de transferência até a conclusão final do julgamento do habeas corpus número 164.493 do Paraná. E houve outros pleitos subsidiários, mas, tendo em vista o que mencionou o eminente ministro Luiz Edson Fachin, a mim me parece que uma situação de clara periclitação do status libertatis do paciente e tendo em vista a existência de um processo de habeas corpus que tramita originariamente perante a colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nele já havendo sido proferidos 2 votos e sobrevindo um pedido de vista formulado então pelo eminente ministro Gilmar Mendes, a mim me parece que por uma questão de cautela se justifica a medida preconizada pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, com quem, pedindo vênia, eu concordo. Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio, acompanho o relator e proclamo, então, a decisão na petição 8.312 trazida em mesa, que, por maioria, o tribunal referendou a liminar deferida pelo ministro Luiz Edson Fachin, nos termos do seu voto, vencido o ministro Marco Aurélio. Em relação à ação direta de inconstitucionalidade que estava apregoada na parte anterior da sessão, de número 3.446, o ministro relator indica que seu voto é um pouco extenso, e então eu vou encerrar a sessão e retomaremos amanhã com o voto na ação direta de inconstitucionalidade 3.446 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Está encerrada a sessão.